tenha sua mente aberta, seja absolutamente livre de toda e qualquer opressão, angústia ou preocupação que cauterizava a sua mente, que impedia você de entender a boa e perfeita e agradável vontade de Deus, porque eu quero que a senhora, o senhor, você jovem, senhorita, entenda, assim como nós, servos de Deus que estamos aqui no altar, pastores com as suas respectivas esposas da região de Cruz de Pau, mas não apenas aqui estão esses pastores e esposas, mas todos os pastores da Europa com as suas respectivas esposas, assim superando o número de 300 pastores, e aqui há alguns obreiros, obreiras, como também bispos, pastores, que inclusive eu gostava que se aproximassem do altar, por favor, porque nós vamos clamar a Deus por você, nós vamos interceder a Deus por você. Agora, claro, nós vamos clamar e interceder a Deus por vocês, mas cada um tem que fazer o seu sacrifício, cada um tem que fazer a sua prova, é cada um que tem que vencer os seus sentimentos, pensamentos, lutas, desafios, porque são problemas pessoais, como o sacrifício também é pessoal. Diz o texto sagrado que, ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam. Fé não tem nada a ver com religião, fé não tem nada a ver com conhecimento ou conhecimentos bíblicos, com título ou com diplomas teológicos, não. Fé tem a ver com certeza de coisas que se esperam, não é coisa que se espera. A fé não faz você apenas crer ou esperar ou ter a certeza de uma coisa, mas de todas as coisas. Abraão creu contra a esperança, porque ele já tinha 75 anos, quando Deus então o desafiou e mandou que ele saísse da sua casa, da sua terra, da sua parentela e fosse para um lugar que ele o mostraria. E ele creu contra a esperança. A sua esposa já era uma mulher de idade, era estéril. E quando Deus lhe apareceu e disse que ele se tornaria pai, ele já tinha 100 anos. A sua esposa tinha 90 anos. Mas nem assim ele duvidou, ele creu na palavra de Deus, ele creu que Deus cumpriria com o prometido, porque Deus não é homem para mentir, e ele tinha fé. Ele não tinha conhecimentos, ele não tinha experiências, mas ele se tornou amigo de Deus, porque ele passou a andar com Deus, a obedecê-lo. E diz, a fé é certeza de coisas que se esperam. Eu pergunto a você, senhora, senhor, você jovem, senhorita, quais são as coisas boas que você espera e que ainda não aconteceram na sua saúde, na sua vida sentimental, familiar, na sua vida profissional, na sua vida espiritual, no seu ministério? Quais são as coisas boas que você tem esperado, mas que não têm acontecido? Se elas não têm acontecido, então há uma resposta. Se você diz, bicho, mas eu estou na fé, eu estou sacrificando, eu estou buscando, eu estou obedecendo, então há uma convicção dentro de você de que o milagre já aconteceu e ele será materializado, como foi o caso de Abraão, que creu e depois aquele filho veio à existência. E não somente o filho, mas também a cura da esposa, a sua prosperidade, o seu caráter, os seus servos, inclusive os seus inimigos que reconheceram ele como príncipe do Deus vivo. Imagine só você, os seus inimigos reconhecerem que você é especial, que você é diferente. Os reis, ouça, reis se prostraram, reis pediram para ele entrar em aliança com Abraão. Ele não tinha um título de rei, mas porque ele andava com um Deus vivo, ele se tornou príncipe do Deus vivo. E diz o texto sagrado que fé é a certeza de coisas que se espera. Qual é a certeza que você tem para o seu casamento, para a sua saúde, para a sua família, para a sua vida econômica, para a sua vida espiritual, para o seu ministério? Qual é a certeza que você traz dentro de si? De realização ou de frustração? De dor ou de prazer? De derrota ou de vitórias? Essa certeza, ela está sendo alimentada por algo, seja pela ausência do sacrifício, que é uma certeza negativa, ou pela presença do sacrifício, que traz uma certeza positiva. Esse era o segredo de Abraão. O senhor sabe, bispo, que o mundo hoje em dia, a certeza que eles trazem dentro dele é que a tendência é piorar.
Mas nós que vivemos a fé de Abraão, a fé pautada na palavra de Deus, nós temos a certeza que a nossa vida será transformada. E por isso nós estamos propondo a todas as pessoas que nos acompanham agora, que a vida dela pode mudar, se ela atender à voz da fé. É essa voz da fé que fala a todos, porque você pode dizer, eu não tenho saúde, eu não tenho namorado, eu não tenho noivo, eu não tenho esposa, eu não tenho esposo, eu não tenho uma família unida, os meus pais não querem saber de mim, os meus filhos não querem saber de mim, os meus irmãos não me respeitam. Você pode dizer, eu não tenho dinheiro, eu não tenho casa, eu não tenho um trabalho, nem roupa eu tenho. Eu não tenho nem o que me alimentar. Nós temos entrevistado pessoas aqui neste altar do sacrifício que nem o pão, ouçam, um pão, eles tinham para comer. Pessoas que foram abandonadas pela própria esposa, pelos próprios filhos. Imagine só você. Talvez você diga, eu não tenho absolutamente nada. Eu não tenho nem certeza que Deus existe. Eu não tenho nem certeza que eu serei feliz. Mas eu quero que você saiba que você tem fé. E se você usar essa fé como estes senhores e senhoras e jovens que estão aqui diante do altar do Deus vivo fizeram, eu fiz e nós também o fizemos, você vai ser surpreendido. Por quê? Porque Deus, Ele não deve nada a ninguém, mas Ele só faz a parte dele depois que a gente termina a nossa. Por isso conclui o versículo dizendo que a fé é a certeza de coisas, não esqueça, no plural. Porque se você conquistou algumas coisas e ainda está a faltar, saiba que o que você tem que fazer é sacrificar, para que então todas as coisas que você tem certeza e que precisa que aconteçam, venham acontecer. E a fé, que é essa esperança, que dá essa convicção para você esperar, é a convicção de fatos que não se veem. Ainda que você não esteja vendo, ainda que os médicos digam o contrário, os advogados, os familiares, ainda que todos digam que você nasceu para sofrer, ainda que todos digam que você não vai ser ninguém nesta vida, que já passou a sua vez, olha a sua idade. Abraão, ele tinha 75 anos quando ele obedeceu a Deus pela primeira vez e a sua vida foi pautada de obediência. E na sua última prova, Deus pediu o seu único filho. Eu vou falar mais ao respeito, mas veja que ele obedeceu. E Deus disse o que disse para ele na primeira prova: vai para o lugar que eu te mostrarei. E nesta prova de Isaac, Deus falou também o quê? Vai para o lugar que eu te mostrarei. Em outras palavras, Abraão, quem depende de quem aqui? Eu dependo de você ou você depende de mim? Quem é o Criador? Quem é o Todo-Poderoso? Quem é aquele que traz à existência o que não existe? Sou eu? Pois bem, então faça o que eu lhe digo. Obedeça. Vá para o lugar que eu te mostrarei. Você ainda não vê, mas eu vou te mostrar. Quando você saiu da casa do seu pai, da sua parentela, eu não te mostrei, eu não guiei os seus passos. Olha quantas vitórias eu te dei. Vá e faça como eu estou a lhe falar, como eu estou a lhe inspirar, porque vai dar certo. E deu. Por isso diz, pela fé, entendemos que foi o mundo ou o universo formado pela palavra de Deus. Mas no versículo 2 diz, pois, pela fé, os antigos obtiveram um bom testemunho. Quem não tem um bom testemunho hoje, no universo dos que dizem ser de Deus, é porque não quiseram obedecer à voz de Deus. Não quiseram confiar que Deus os guiaria ao lugar aonde eles seriam realizados. Esse lugar é o altar, o lugar da realização, o lugar para você ver com os olhos físicos o que você tem crido contra a esperança, mas que você tem convicção que vai acontecer o casamento, a união familiar, a cura, a prosperidade, a libertação, o batismo com o Espírito Santo. Essa certeza, essa fé que lhe deu foi Deus. Se você usar ela no altar do Deus vivo, voluntariamente, por meio do seu sacrifício, aqui diz que você vai dar um bom testemunho, porque foi isso que aconteceu comigo, foi isso que aconteceu com estas senhoras, com estes senhores, foi isso que aconteceu com os bispos, os pastores, obreiros, os membros que estão aqui diante do altar do templo maior. E é isso que vai acontecer com você. Se você quer dar um bom testemunho, então use a sua fé bem. E quando é que eu uso a minha fé bem? Quando você usa a sua fé na palavra do Deus vivo. Pela fé entendemos que foi o universo formado.
mas a minha vida é vazia, é sem forma. Deus vai formar a sua vida como formou o universo, pela palavra de Deus. Hoje nós temos a palavra escrita. Naquela altura, quando não existia o universo, não existia o planeta Terra, não havia a palavra escrita. Hoje nós temos, ouça, a voz de Deus, nós temos a palavra escrita e nós temos o juramento. Meu Deus do céu, é a trindade do Deus vivo para aqueles que sacrificam, formado então pela palavra de Deus, de maneira que o que é o visível que hoje nós vemos, veio à existência das coisas que não aparecem. Então, a saúde que você não está vendo, ela existe. A prosperidade que você não está vendo, ela existe. A riqueza, a realização sentimental que você não está vendo fisicamente, ela existe. A união familiar que você não está vendo, a transformação, a salvação da sua família que você não está vendo, ela existe. A sua libertação, a sua conversão, o novo nascimento, o batismo com o Espírito Santo, você não está a ver, mas ela existe. O ministério provado e aprovado, ele existe. E não importa a idade, não importa a nacionalidade, não importa o nível cultural, social, não importa absolutamente nada. Só uma única coisa: você fazer uso da sua fé e aceitar a direção de Deus. A vida que ela deseja, bispo, o casamento realizado, a prosperidade, o sucesso, existe. Mas para isso tornar visível na vida dela, ela tem que obedecer, como o senhor bem disse na palavra que o senhor leu. Então ela tem que atender a voz da fé, porque todos ouvem a Deus falar com elas, mas nem todos têm a disposição de obedecer. Quando a pessoa obedece, acontece na vida dela o que aconteceu na vida de Abraão e de tantas outras pessoas. E como Deus não faz acepção de pessoas, Ele está ansioso em fazer de você o Abraão dos dias de hoje. Ele quer que você tenha e dê um bom testemunho. Eu vou convidar aqui os meus companheiros de guerra a tomar em mãos o seu altar. Você que está nos assistindo tem o seu altar, pegue em mãos. Caso você não tenha e você vive na região da Cruz de Pau, como também outras cidades. Cruz de Pau, Quinta do Conde, onde está o pastor Walter, e também Casal do Marco, onde está o pastor Antônio. Eles ainda têm aqui altares, cada altar deste representa uma vida, que crendo na palavra de Deus e tomando este altar, tomarão posse da promessa de Deus e serão realizadas. Vamos, clamemos a Deus, pastor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, aqui agora, reunidos, meu Pai, no Teu altar, nós clamamos, meu Deus, em favor de todos aqueles que têm dado ouvidos à Tua voz, por meio da obediência, em sacrificar, meu Deus, ao Senhor, o Seu único. Meu Deus, existem pessoas que estão com a vida totalmente destruída, arrasada, mas ela, meu Deus, ela crê, e por ela crer na Tua palavra, ela tomou essa atitude de obedecer a Tua voz e ir para o altar e apresentar, meu Deus, o seu sacrifício pela realização conjugal, familiar. Meu Deus, ela tomou a decisão de sacrificar, porque os médicos disseram para ela que para o caso dela, o caso do filho dela, do marido, não há solução, mas para Ti, meu Deus, tudo é possível. E nós aqui agora clamamos, unidos com todos aqueles que estão vivendo a fé no sacrifício. Por isso, meu Deus, visita agora, visita a pessoa que está desesperada, aflita, cansada, porque, meu Deus, o Senhor quer levantar a vida dela, o Senhor quer mudar a história da vida dela. Então faça isto, ó Deus, na vida dessas pessoas, porque está sendo dado a oportunidade da vida dela mudar, e nós aqui determinamos em o nome do Senhor Jesus. Diabo desgraçado, agora saiba você que a vida deste homem, a vida desta mulher, esta família, a vida sentimental, o corpo dela, a vida empresarial não te pertence. Você não tem o direito de continuar a agir na vida dela, na vida dele. Você não tem o direito de continuar a destruir por meio de doenças, vícios, brigas, separação.
força de chegar ao centro de ajuda. Seja livre agora, meu Deus. Nós não estamos brincando com o Teu nome, nós não estamos brincando com a Tua palavra, nós não estamos brincando com a Tua igreja, nós não estamos brincando com a nossa vida, com a nossa família, com a nossa salvação. Meu Pai, desça agora sobre a vida de cada um e pese na Tua balança justa, que é o Teu altar, o nosso sacrifício. Nós estamos sacrificando para Ti voluntariamente, porque nós temos certeza daquilo que esperamos, temos a convicção de fatos que não se veem, porque nós sabemos que o Senhor traz à existência o que não existe por meio do sacrifício. Quando materializamos o mesmo, nós damos um bom testemunho. Nós queremos, meu Pai, que o Teu povo dê bons testemunhos, testemunho de caráter, de saúde, de vida sentimental realizada, de vida familiar abençoada, de vida econômica, empresarial bem-sucedida e, sobretudo, de vida espiritual equilibrada, salva, selada com o Teu Espírito. Oh, meu Pai, envolva agora os Teus servos, envolva o Teu povo em toda a Europa, em todo o mundo, aonde quer que esteja uma pessoa a sacrificar, a sentir a dor do sacrifício, dá para ela a Tua força, dá para ele, meu Deus, o Teu auxílio, dá o Teu amparo, porque aqueles 3 dias que Abraão andou lado a lado com o seu sacrifício foram mais difíceis que todos aqueles anos, todas aquelas décadas, 45 anos andando contigo. Aquela prova foi a maior de todas. Meu Pai, não é porque o Senhor nos abençoou, que o Senhor nos realizou, que as provas vão parar, que os desafios vão parar. Não, mas eles vão aumentar com o passar dos meses, dos anos, das décadas, e tudo para o nosso próprio bem, tudo para a nossa própria realização e, sobretudo, salvação. O sacrifício nos guarda, o sacrifício nos mantém na fé, o sacrifício nos mantém humildes, dependentes de Ti. O sacrifício nos faz, ó Deus, ter ouvidos para ouvir a Tua voz. Então fala com Teus servos, fala com a Tua serva, fala com o Teu povo, revela para esta pessoa que tem procurado ignorar a Tua voz, ignorar, meu Deus, os Teus sonhos para a vida dela, para a vida dele, que ele seja agora iluminado, que a sua mente seja agora iluminada, pois certamente, meu Pai, coisas maiores do que vamos pedir, o Senhor fará. Receba esta certeza, receba agora esta convicção, veja-se agora saudável, completamente curado, operado pelas mãos do Deus vivo, veja-se agora amando e sendo amado, realizado sentimentalmente. Os solteiros vejam-se casando-se com a mulher de Deus, com o homem de Deus, constituindo família. Os que já têm uma família, veja a sua família unida, sua vida conjugal abençoada, em lua de mel. Veja-se agora bem-sucedido em tudo que você faz, economicamente próspero, cabeça, líder. Veja-se agora ajudando a outras pessoas, gerando postos de trabalho, contribuindo com ofertas expressivas na obra de Deus, para que avancemos através dos meios de comunicação, na abertura de novos centros de ajuda em Portugal, na Europa e no mundo. Veja-se agora liberto de toda e qualquer perturbação, trauma, vício, complexo, fraqueza, mania. Veja-se batizado com o Espírito Santo, com a certeza da sua salvação, sem medo da morte, sem medo do futuro, sem medo de problemas, sem medo de perseguições. Veja-se agora forte, veja-se salvo. Ó Espírito Santo, isso é o que a fé nos faz ter certeza absoluta daquilo que não se vê, a convicção daquilo que o Senhor promete, uma realidade em nossas vidas. Receba paz no seu coração, paz no seu ser, como sinal de Deus para si. Estou contigo. E você que crê, diga: assim seja. Assim seja. Podem sentar-se, por favor.
Eu apenas gostava ainda de continuar a leitura do capítulo 11 do livro de Hebreus, nesse estudo que estamos a realizar. E hoje eu li o capítulo 11, versículo 1 ao 3. Mas no versículo 17, os senhores, as senhoras, você jovem, senhorita que está aqui conosco, ou que está nos assistindo de qualquer lugar do mundo, através do iurdtv.eu, vocês podem acompanhar o estudo do livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 17, quando diz: pela fé. Vocês lembram a definição da fé? Fé é a certeza de coisas que se esperam, é a convicção de fatos que não se veem. Quer dizer, por esta convicção, por esta certeza, por esta esperança, três coisas, Abraão diz aqui, pela fé, ou pela esperança, ou pela certeza, ou pela convicção, os três em um, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Isaque era o seu filho unigênito, era o seu filho único, era o seu filho único, e estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas. Quais foram as promessas? Que através da descendência de Abraão, todas as famílias da terra seriam abençoadas. E agora Deus pedia a ele aquilo que ele havia dado, que Deus lhe havia concedido. Então Abraão sabia, meu Deus, Deus não pode voltar atrás, é a sua promessa. Ele não pode voltar atrás, como ele também chegou a jurar para Abraão, de que aquilo realmente aconteceria. E por isso hoje nós estamos aqui, você está nos assistir, porque esta promessa se cumpriu, porque Abraão foi até o fim. Veja, ele decidiu sentir a dor do sacrifício, para sentir a dor, para superar, no caso, a dor da destruição. Há pessoas que não querem sentir a dor do sacrifício, obedecendo a Deus, mas elas têm que tolerar e aprender a conviver com a dor do sofrimento. Abraão, ele sentiu a dor do sacrifício, mas depois ele sentiu o prazer da realização. E quando a gente decide sacrificar, a gente sente dor, mas a gente também vai sentir o prazer, que é sumamente maior. Isso eu vejo que ele ofereceu, ele foi posto à prova. E a prova era para beneficiar ele próprio. É como agora essa campanha. As pessoas estão sendo colocadas à prova pelo próprio Deus. E essa prova é para beneficiar a própria pessoa por meio do sacrifício. Agora, ela tem que atender a voz de Deus, que está pedindo a ela aquilo que ela tem no seu coração. Deus lhe deu 3 dias. Faltam 2 dias para você chegar no altar. E imagine a guerra interior, psicológica, emocional, espiritual, ele entre a voz de Deus, a sua própria voz e a voz de quem? Do filho. Imagine só você. E quando o filho disse: pai, o Senhor tem o fogo, tem o cutelo, temos a lenha, mas onde está o sacrifício? Meu filho, Deus proverá para si. Eu vou dar para ele, você ainda vou dar aquilo que ele vai prover. Eu vou fazer além do que ele pediu. E realmente, ele não negou Isaque e ainda sacrificou o carneiro que ali Deus fez chegar diante do seu altar. Esse é o nosso Deus. No dia 12, você vai fazer além do que Deus pediu. E ele não vai ter outra alternativa senão jurar. Como diz o texto sagrado, Abraão ofereceu o seu filho unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas, a quem se tinha dito: em Isaque será chamada a tua descendência. Versículo 19, porque considerou que Deus era poderoso. Veja, você tem que considerar que Deus é poderoso. Deus não é impotente, Deus é poderoso. Impotente são os nossos conhecimentos, são as nossas capacidades. Impotente são os nossos recursos, é o dinheiro, os bens, os diplomas, a fama. Tudo isso é impotente. Tudo no universo, tudo no mundo é impotente diante do Criador, porque foi Ele que criou. Tudo que existe no mundo visível e invisível veio por causa do Todo-Poderoso. Mas Deus, Ele não é impotente. E quando você se recusa, ou eu, quem quer que seja, a sacrificar, é como se estivéssemos a dizer: Deus, o Senhor é impotente. Isso ofende a Deus profundamente.
Abraão não considerou Deus impotente, mas poderoso, diz o texto sagrado, até para ressuscitá-lo. Eu vou sacrificar e ele vai ressuscitar. Mas Deus nunca havia antes ressuscitado alguém, mas o meu será o primeiro. Em outras palavras, eu serei o primeiro, eu vou ser o pioneiro. Não fui o pioneiro a deixar a casa do meu pai, a minha parentela, e obedecer e me tornar amigo de Deus. Eu vou ser o pioneiro também em sacrificar o meu filho unigênito, mas que Deus o ressuscitará, porque Ele prometeu abençoar a minha descendência, e esse é o único que eu tenho. Forte, não é? Em outras palavras, isso se chama confiança, convicção e qual é a outra palavra? Esperança. Não esqueça, a trindade da fé, a certeza, a esperança e a convicção. E diz assim, em Isaque será chamada a tua descendência, porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuramente o recobrou. Quer dizer, figuramente, Deus não queria a morte de Isaque jamais. Deus queria provar a Abraão a sua fé, aonde estava o seu coração. Deus queria proteger Abraão. Abraão, não tem o seu coração no seu filho, porque ele é único, mas eu quero lhe dar milhões como as estrelas dos céus e a areia da praia do mar. O sacrifício é para nos preparar para coisas maiores, para quando você tenha muito e seja realizado, saudável, próspero, salvo, você não se ache dono da verdade, não se ache o Todo-Poderoso, mas atribua toda a honra e toda a glória ao nosso Deus. Espero que vocês tenham entendido. Espero que você caminhe lado a lado com o seu sacrifício, pois chegando no altar do Deus vivo neste domingo, no centro de ajuda mais próximo de si, já seja aqui em Portugal, na Europa ou em qualquer outro continente, saiba que Deus vai segurar na sua mão. Você vai subir no altar de mãos dadas com o seu sacrifício, mas quando você descer do altar, você vai descer de mãos dadas com Deus vivo. Tenham todos uma boa noite, fiquem bem, até amanhã.